ouvintes da Rádio Ninter, sejam todos bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a Central de Notícias Uninter e os cursos de especialização em Arquitetura e Design da Uninter. Eu sou a Gisele Tizura, professora e coordenadora dos cursos de especialização, e sou a apresentadora deste programa que está na sua 22ª edição, sempre desvendando segredos. E hoje o nosso segredo a ser desvendado está na área de ambientes colaborativos com BIM. Como trabalhar nesses ambientes BIM, Building Information Modeling, e para isso eu tenho uma convidada muito especial, que é a arquiteta e urbanista Juliana Lahoz. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme vir aqui conversar com vocês e, quem sabe, contar algum segredo. Isso! A Juliana, ela é mestre em construção civil, pós-graduada em gerenciamento de obras, arquiteta líder de projeto na Koenigsberg Vanucci, aí um escritório de referência no Brasil e no mundo também, é professora de disciplinas de pós-graduação dos nossos cursos da Uninter, sócia fundadora do escritório AXA 5, assim que fala, Juliana? Isso mesmo. Laboratório de arquitetura, trabalha com projetos de arquitetura e urbanismo, com foco em inovação, sustentabilidade, alta performance e desempenho. E esse trabalho é desenvolvido também aí com foco em tecnologia, aplicando princípios Lean, que a gente vai falar também um pouco sobre isso, parametrização, que tem muito a ver com BIM, e criatividade. Teve experiência com vice-presidência em comunicação e marketing na SBEA, em 2017 e 2018, experiência também na diretoria de relações empresariais em 2015 e 2016. E essa relação de criatividade, inovação, tecnologia, como que tudo isso se aplica à arquitetura? Pois como que tudo isso? Acho que isso tudo é arquitetura, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a tecnologia está na ponta dos dedos, tão fácil, em equipamentos tão pequenos. A arquitetura não pode ficar de fora desse ambiente ou dessa... A criatividade da arquitetura, na arquitetura hoje, ela já não foge mais desse contexto tecnológico que o mundo está. Então, tudo está relacionado. É difícil a gente separar ou a gente pensar hoje em arquitetura sem pensar em tecnologia. Mesmo quando a gente volta na essência, né, da arquitetura, do desenvolvimento do projeto, a gente usar essas ferramentas em nosso benefício para criar espaços melhores, só nos traz benefícios. E essa questão da tecnologia a gente sentiu muito agora nesse ano de 2020, quando muitas pessoas tiveram que trabalhar em casa, né? Tiveram a oportunidade, seja de maneira compulsória ou não, do home office ou do teletrabalho. E aí, então, a tecnologia, ela, de alguma maneira, ajudou muito, porque cá entre nós, se nós não tivéssemos a tecnologia ao nosso favor, não teríamos como trabalhar, né, em casa, né, com desempenho, com velocidade e tudo mais. E aí nós nos perguntamos, né? E a arquitetura, né? Que a gente fala, claro, arquitetura de software e tudo mais, mas a arquitetura dos espaços, né? E essa relação. E você trabalha com isso, né? Essa proximidade, essa velocidade da arquitetura, né? Então, pode explicar um pouco para nós como que é a tua experiência com relação a isso e como que eram os escritórios há 2 anos atrás, a tua experiência com relação a isso e como foi essa mudança para 2020?
Então, com certeza esse ano tem sido um ano atípico, cheio de coisas desagradáveis, né, para dizer no mínimo, e ao mesmo tempo cheio de validações incríveis. Então, eu acho que o ano de 2020 foi uma montanha russa de emoções profissionais, principalmente, justamente considerando tudo isso, né? Porque se a gente for olhar a história aí da tecnologia embutida dentro do ambiente de desenvolvimento de projetos, a gente, óbvio, já vem trabalhando com computação, com desenho em CAD há muitos anos, né? 20, 30 anos atrás. Então, trabalhar dentro da prancheta digital já é uma realidade consolidada há muito tempo. Mas vamos, talvez uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, começou esse movimento, essa conversa em relação ao BIM, que é mais antigo do que isso, mas que começou a se... o bochicho sobre o BIM, né, a conversa sobre o BIM começou a se reforçar mundialmente, digamos assim, mais ou menos há uns 10, 12 anos atrás, e aí ele vem, né, nesse processo em que as pessoas se sentem um pouco reticentes, tem uma resistência de mercado, tem uma resistência profissional, não é fácil uma mudança, porque não se trata de uma mudança parecida com o que aconteceu da prancheta para o CAD, porque o CAD ele é uma caneta digital, né? Onde você faz desenhos e você estipula que aquela simbologia representa informações. Quando a gente está falando de BIM, a gente já não está mais fazendo isso, a gente realmente está desenvolvendo ou criando o espaço construído de uma forma, simulando o espaço construído dentro do nosso ambiente computacional. E aí, é claro que a tecnologia é indispensável. Então, é um processo que vem acontecendo, e nesse ano, com tudo isso, com essa questão de, então, vamos home office, trabalho à distância, a tecnologia que vem embutida dentro do BIM e o reforço que ele pede em relação ao trabalho colaborativo, porque não existe BIM se você não tiver um ambiente colaborativo. Quando a gente fala de ambiente colaborativo, não é sentar numa sala de reuniões com 20 pessoas, é você desenvolver o trabalho de forma simultânea com múltiplos profissionais envolvidos com interação e tempos curtos de resposta entre essa troca, né? Então, quer dizer, eu te mando uma informação, você me devolve ela, e o BIM, ele funciona muito bem quando essa troca é rápida. E para a gente ter uma troca dessa rápida, não tem ferramenta melhor do que o ambiente computacional, do que o ambiente... a troca digital de arquivos, né? Então, quando a gente fala do ambiente colaborativo dentro da modelagem, a gente está falando muito mais desse ambiente digital, dessa troca digital, do que qualquer outra coisa, do que sentar todo mundo junto, que sempre é válido também, é bom, né? A troca digital hoje. E aí, com tudo isso que aconteceu, as empresas, os escritórios, as construtoras, enfim, teve um processo interessante da gente analisar, porque as pessoas foram para suas casas, seus escritórios se tornaram um pouco mais vazios, ou algumas vezes potencialmente vazios, e teve, eu imagino, assim, uma releitura nesse primeiro semestre de tudo, nos nossos ambientes construídos, de como a gente mora, de como a gente trabalha, e acabou que a demanda para a arquitetura aumentou em relação a isso. Porque daí as pessoas que não estavam... que não tinham desenvolvido, não tinham construído as suas casas com aquela finalidade, sentiram a necessidade de adaptação, né? E aí a arquitetura, ou a construção, a indústria da construção, ela teve que dar resposta rápida em relação a isso. E quando a gente tem que dar resposta rápida, de novo, a gente está falando de tecnologia, de novo a gente está falando, né, de uma interação... Inovação, em criatividade... Exatamente. É um processo, todo mundo tem que se renovar, né? Todo mundo tem que se reinventar. Talvez seja essa, né, a palavra. Exatamente. Bom, tem várias perguntas aqui, né? Uma delas, eu acho que para a gente só retomar um pouquinho, talvez os nossos ouvintes tenham aí algumas dúvidas com relação ao processo
entre o CAD e o BIM. Vamos pensar, bom, temos duas categorias de entendimento. Uma entre os profissionais, né? A relação do ambiente colaborativo, trabalho, ambiente colaborativo de CAD entre os profissionais envolvendo arquitetos, envolvendo os projetistas, arquitetos, engenheiros, envolve os projetos complementares, elétrico, estrutural, ar-condicionado e todos os outros. E a questão do BIM. Então, como que eu acho que é importante fazer essa relação, essa diferenciação e para o cliente. Então, quais são os benefícios para o cliente e para o construtor, né? Porque tem tudo isso, né? Então, quando a gente trabalha em projetos diferenciados ou em projetos separados no AutoCAD, né? Quais são os benefícios, quais são as vantagens e desvantagens para os projetistas e para o cliente e para o construtor. E quando a gente trabalha no BIM, quais são as vantagens e desvantagens para essas três categorias, né? Para os projetistas, para o cliente e para o construtor, né? Aí a gente segue, aí a gente continua o assunto do ambientes colaborativos, né? Mais especificamente. Pode ser? Pode ser. Bom, se a gente vai falando em vantagens e desvantagens aí entre o CAD e o BIM, eu acho que é um processo sem volta. Eu acho que realmente, e agora mais do que nunca, a médio prazo, antes eu vislumbrava um tempo um pouco mais longo de vida útil do CAD. Hoje, em função de tudo que aconteceu, eu já acho que esse tempo se encurtou. Não sei precisar o quanto, né, exatamente, mas eu realmente tenho a sensação de que ele se encurtou. Quando a gente faz o projeto no CAD, o entendimento de leitura do profissional tem que ser muito mais apurado em determinadas condições, porque você tem que realmente ter é uma alfabetização, né? É um entendimento e uma leitura de simbologias. E para o cliente também, né? Ele também, para ele entender, né? Planta, corte. Que tem muita dificuldade, e isso não é nenhum defeito, nenhum problema, é a informação, Quer dizer, eu olho, né? Se eu for olhar lá numa cirurgia, eu vou olhar aquilo e não vou entender nada, eu vou sair. Olha uma chapa, né? Um raio-x. O médico fala assim, seja um raio-x. É branco, é problema. Você olha o raio-x e aquele monte de mancha preta e branca em cinza e fala, né? Então, cada um no seu quadrado, vou dizer, então é um entendimento de leitura. E o CAD tem isso, é o desenho técnico propriamente dito. Além disso, o CAD, ele em etapas preliminares, quando a gente começa, né, fases de desenho preliminares ou desenvolvimentos preliminares do projeto, ele nos fornece uma informação muito simplificada e básica, né? Que, por um lado, daí entra uma vantagem, porque esse desenvolvimento ou esse estudo é muito rápido. É quase um croquis digital, realmente. Coisas que você resolve, né, com uma linhazinha, outra, ok. Quando a gente está falando do BIM, as nossas etapas preliminares, elas acabam sendo um pouco mais, não vou dizer lentas, mas elas são mais elaboradas, e por conta disso elas demandam um pouco mais de tempo de desenvolvimento. Mas você apresenta uma solução muito mais embasada. Ela é muito mais resolvida, é um projeto muito mais consolidado do que quando a gente está falando em etapas preliminares de CAD. Sem contar que a gente, daí, vantagens para o cliente é que você facilmente consegue gerar ambientes virtuais, né? Então, hoje, todo mundo, óculosinho, realidade virtual, você compra ali na esquina isso daí. E a maioria, os softwares, pelo menos os de arquitetura, eles, vários já permitem que a gente exporte, né, os nossos modelos, a gente já não chama também mais de projeto, a gente chama de modelos, nesse caso, para esse tipo de realidade, de passeio virtual, acaba sendo mais fácil. Então, para o cliente, é uma facilidade
de visualizar ou de perceber o seu projeto. Para o construtor, existe ainda, né, aquela angústia de você ter respostas rápidas e que às vezes o BIM demanda um pouco mais de tempo justamente nesse começo e talvez você não tenha elas tão rápidas quanto nós estamos habituados, mas quando a gente tem respostas, elas são mais precisas. Sem contar que quando a gente está falando realmente de uma implantação BIM completa, a possibilidade, inclusive, de trabalhar com orçamentos simultâneos, né, engenharia simultânea, então, quer dizer, eu estou projetando, o valor daquele material está embutido dentro do meu modelo, o construtor está analisando ao mesmo tempo, e a gente está trocando informação dizendo, aqui ficou caro, a gente tem que resolver com outra coisa, ou, mas aqui ficou melhor de preço, então a gente pode gastar lá. Né? Então, o BIM, quando ele realmente implantado, porque ele, né, no Brasil, pelo menos, isso ainda é uma realidade a ser construída, mas no sonho BIM, digamos assim, a possibilidade de você trabalhar com esse orçamento simultâneo, ela é possível de ser vislumbrada aí. E hoje, no escritório que você trabalha, vocês estão conseguindo envolver todos esses aspectos, todos esses agentes, envolver todas as plataformas, até o 7D, assim, como que está sendo? Então, o escritório hoje, né, a Koenigsberg Vanuc, ele é um escritório de arquitetura que desenvolve seus projetos de arquitetura em BIM, né, 100% todos os projetos são modelados, mas a gente trabalha em parceria com os clientes, né, as construtoras, incorporadoras, clientes, enfim, em geral, e com os parceiros de projetos complementares. Nem todos ainda estão já com uma situação BIM implantada ou C implantada. Então, ainda é um processo híbrido, né, em vários momentos, onde a gente não trabalha com esse sonho BIM completo ainda, mas eu acho que é algo assim que a gente pode enxergar para frente também. Né? E vocês trabalham desde o início da concepção ou a partir de determinado momento? Como que é? Não, desde o início da concepção, desde da análise numérica do empreendimento, análise de viabilidade, estudo de viabilidade, tudo isso já vem desenvolvido dentro de um ambiente BIM. Uhum. E a equipe? Fala um pouco da equipe, como que é? As equipes são distribuídas em Curitiba, não é? Você está em Curitiba, né? Mas no Brasil, mundo, como que é? No mundo! Isso é o futuro, né? Porque assim, quando eu falava para os meus alunos, eu dava aula de empreendedorismo na graduação, dei muitos anos, e dava aula também de prática profissional, enfim. E eu falava isso para os alunos há 5, 10 anos atrás. E era, assim, algo que eu falo, se desenvolvam, vão atrás, porque isso faz parte, né? Porque era para eles se prepararem lá para estarem agora trabalhando nisso, né? Porque vocês vão fazer projeto na China, vão fazer projeto em todos os lugares, aqui, né? Em qualquer lugar, né? E isso está, né, acontecendo, né? Já estava acontecendo, na verdade, eu visitei alguns escritórios de arquitetura no mundo que eu via que isso já estava acontecendo. E agora está acontecendo aqui, né? O escritório aqui do lado, né? Com força, porque eu acho que a pandemia ela acelerou no Brasil, principalmente, muitos processos, né? Muitos processos de gestão. Porque isso também é gestão, né? Isso é tecnologia e também é gestão. Porque precisa ter uma gestão do escritório para fazer isso, né? A implantação de tudo isso, não só do escritório, mas, né? Tecnológica, você saber quem são os seus parceiros e quem são as plataformas, né? Você ter também, eu não tenho custo de locação de uma unidade física, mas você tem um custo de uma estrutura de plataformas tecnológicas toda por trás.
Então, todas essas coisas têm que ser avaliadas, consideradas, quem é que te atende na velocidade que você precisa, considerando quantos colaboradores você tem envolvido. Hoje, lá no escritório, tem, obviamente, uma grande maioria ainda é de São Paulo, porque o escritório, o core dele é de São Paulo, a base, mas ao longo desse ano se abriu para o Brasil, tem gente do Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até, olha, se duvidar no Amazonas, eu sei que tem gente na Bahia, tem gente em Brasília, tem gente em Londres, tem gente em Portugal. Mas não são brasileiros, não são brasileiros que estão lá. Tem brasileiro lá fora e tem gente importada aqui dentro. Isso é muito legal, né? Essa diversidade. Assim. E isso é uma coisa, é uma troca daí super rica, né? É uma troca muito rica, porque permite que a gente converse todo dia com os teus colegas. Eu estou com uma dúvida no projeto que eu estou desenvolvendo e eu sei que o meu colega lá em Londres, ele resolveu uma situação parecida com a que eu tenho. Então, eu rápido troco uma mensagem com ele, faço uma call de vídeo, a gente conversa, igual eu estou conversando com você aqui, a gente brinca, a gente troca informação, né? E é quase como se a gente estivesse junto. Talvez até numa velocidade mais rápida do que se a gente estivesse numa mesa e ele na outra lá. Porque às vezes até você levantar, até você ir lá, às vezes acaba sendo mais rápido. Eu acho que a gente não pode tirar nunca, né, a questão do calor humano, do encontro. É gostoso também, é importante, a gente não pode se isolar do mundo nem das pessoas, mas também a gente não pode mais dizer que a tecnologia ela é tão ruim assim, ela é tão bicho de 7 cabeças do jeito que ela é. Então, tudo que é equilibrado é bom. Tudo que é equilibrado é bom. Esse ambiente colaborativo digital trouxe muita coisa boa, muita troca que a gente às vezes não conseguia, não era tão simples assim, né? O próprio fato de você ter dentro de um mesmo escritório pessoas de várias partes do mundo também traz uma qualidade de informação e de troca de solução e de visão de coisas extremamente rica, porque você não está num lugar só, você está em vários. Não é só onde você atua, mas é trazer soluções. Porque eu vi um negócio aqui assim, e de repente dá para a gente trazer para essa solução aqui. São experiências distintas, né, que as pessoas têm, tanto de vida quanto profissional, é repertório, ampliação de repertório. Né? E aí, óbvio, né, o desafio também maior disso é você conseguir gerenciar toda essa informação. Isso então... que era a minha próxima pergunta. Você, como arquiteta líder aqui, né, fazendo esse gerenciamento online, à distância, qual que é a maior dificuldade que você tem? Qual é a maior dificuldade? Nossa, a gente tem assim, muitas dificuldades e muitos benefícios também, né? Às vezes, acho que a maior dificuldade é um pouco a distância que você está usando aquela informação, então você conseguir transmitir ela de uma forma mais direta, seja hoje a maior dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ferramentas. Então, você gera aquele documento, você cria aquela informação e você compartilha aquela informação, também te ajuda. Então, não vou dizer que é uma dificuldade, é um aprendizado, né? É um novo treinamento. Né? Tem que se treinar de novo para você reaprender a compartilhar a tua informação. Acho que essa é a maior dificuldade é você estar aberto a reaprender. Mas é o que mais aconteceu esse ano, eu diria, né? Para todas as pessoas. Exatamente. E eu acho que esse equilíbrio, às vezes, nós aprendemos porque aconteceu essa vivência tão grande, tanto no digital, porque esse ano aconteceu assim, essa imersão tão profunda no digital, né?
para algumas pessoas. Eu não tem como generalizar, né? Mas na nossa área, principalmente, né? Essa imersão no digital foi uma maneira assim muito intensa. Foi. E, né, se vai continuar sendo, se vai voltar para o presencial, a gente não sabe, se vai ser híbrida, mas às vezes é preciso que a gente faça realmente essa imersão para a gente sentir ou valorizar o presencial e aí ver, né, fazer esse e ao mesmo tempo aí, né, fazer o equilíbrio e quando voltar a gente resgatar o que é de bom, né, de cada um deles, né? Às vezes não ser nem tanto mar, nem tanto terra, né? Em determinados momentos, o presencial é extremamente importante. Mas muitas vezes a gente já percebeu que o digital é mais rápido. Então, será que a gente precisava de tanta reunião quanto a gente fazia antes? Tanta reunião presencial, né? Tem gente que viajava para fazer uma reunião, né? De Curitiba a São Paulo, ou de São Paulo para Curitiba para fazer uma reunião e volta. Né? Será que existia essa necessidade realmente? 10, 20 pessoas. E eu digo mesmo dentro do ambiente do projeto, a gente às vezes, né, aquelas reuniões de compatibilização que você às vezes envolve 8, 10 profissionais, cada um com seus projetos, daí você tinha que ter uma mesa imensa, com um monte de notebook aberto, e fica trocando cabo para lá e para cá, para que a imagem de um ou de outro esteja na tela, daí tem um que não enxerga bem, o outro, daí fica todo mundo assim, olhando para aquela tela, quando que hoje no digital, todo mundo senta na frente do seu computador, todo mundo se escuta, e todo mundo compartilha a sua tela e está aqui na minha frente. Eu posso dar zoom, eu posso ir para frente, eu posso ir para trás, está aqui na minha prancheta. Não está lá longe a informação. Então, e uma última pergunta, porque estamos terminando. No tempo. Fico passar rápido. E para o escritório que quiser, quais são as fases, né? Para o escritório que quiser implementar, né? Que já tem um básico, já tem um BIM no escritório, já tem os seus projetos em BIM, mas quer, né, avançar nos ambientes colaborativos, né? Qual que é a próxima fase? O que precisa fazer? O que você recomenda? Olha, eu recomendo uma boa consultoria de TI. Né, uma boa análise da infraestrutura que é necessária, justamente quem são os provedores e de que serviços você realmente precisa. Então, fazer uma boa análise disso. Confiabilidade no teu ambiente de nuvem, onde você vai estar colocando a tua documentação e os seus arquivos, e inclusive a possibilidade de colaboração com acessos e restrições, isso também é muito importante, né? E que te permita um controle também desses acessos e de tudo isso. Então, quer dizer, você tem pastas que são as suas pastas de trabalho, você tem pastas que você colabora, generalizando, falando de pastas, né? Você tem pastas que você compartilha com os seus parceiros, né? Projetos complementares, ou terceirizados, ou colaboradores, enfim. E você pode também ter pastas que você colabora com os seus clientes. Não necessariamente todo mundo tem que ver tudo de todo mundo também, né? Porque é óbvio que existem informações que são controladas, são importantes. A gente está desenvolvendo uma ideia que ela não está pronta ainda para ser compartilhada, não está madura o suficiente para isso. Então, você entender quem é o ambiente certo com o qual você consegue lidar bem, que te atende na tua estrutura profissional, né, do tamanho do porte do seu escritório, no porte dos seus projetos. Então, qual é a sua demanda, entender o tamanho dos seus arquivos, quais são as plataformas que você usa, e escolher muito bem, então, quem são esses provedores de serviços ou de plataformas digitais que vão te atender e planilhar muito bem isso, né? Porque daí você começa a fazer com subscription disso, daquilo, não sei o quê, e quando você vê, você está com um custo altíssimo operacional, né? Outra coisa também é, óbvio, ter confiabilidade na tua rede, na tua internet. Hoje, nossa, mais do que nunca, todo mundo também já está sabendo que isso é importante, né? Então,
eu acho que assim, o principal passo é você mapear a tua estrutura digital realmente e estruturá-la com critério e com confiabilidade. Então, aí você já falou os nossos segredos do programa de hoje. Então, aí de inscritos para quem, né, não viu, chegou a hora, tá aí. Não perca, volta um pouquinho e anota lá. É isso aí. E a Juliana, nossa professora, arquiteta, colocou aí, ó, você voltar, colocar, escrever, reescrever. Ai, Pensa muito direitinho, obrigada. analisa. Ai, muito obrigada, obrigada mesmo. Foi excelente, Que bom. super, super, super produtivo. Ótimo. Tenho certeza que os nossos ouvintes e participantes gostaram muito e seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, foi um prazer participar aí com vocês e estou sempre à disposição quando quiserem conversar de novo. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, obrigada, até. Boa tarde para todos. Boa tarde, até mais. Até.